Olá, bom dia a todos e todas que nos assistem nesta manhã de domingo. Eu sou o pastor Irênio Silveira Chaves e este é o programa de estudo bíblico à distância da Igreja Batista da Orla Oceânica. É um grande prazer estar com você nesta segunda manhã de domingo do ano de 2025. Nós estamos continuando o estudo que iniciamos no ano de 2024 do Evangelho de Lucas, uma aventura que estamos realizando já há algum tempo, desde o mês de setembro do ano passado. E para nós tem sido uma experiência muito boa e eu espero que seja para você também. Se esse estudo está abençoando sua vida, eu peço a você para escrever um comentário, deixar uma palavra, deixar um estímulo e também se inscrever no canal, curtir a transmissão e compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais. Isso para nós é muito importante porque é dessa maneira que a gente tem procurado abençoar a vida das pessoas com quem nos relacionamos, para os quais Deus nos preparou para alcançá-las. Então, meu querido, minha querida, tome parte desse ministério, ajude a gente a divulgar mais a palavra de Deus. Bom, gente, nosso estudo bíblico ele é baseado exclusivamente na Escritura. Então, é uma análise exegética, explicativa do texto bíblico. E você tem um material disponível para acompanhar o nosso estudo. Esse material é gratuito e está disponível no nosso blog. Você pode acessá-lo a hora que quiser, baixar a apostila e encontrar também o link para a nossa playlist. A nossa playlist está aqui no YouTube. Se você perdeu as aulas anteriores, você pode assistir de novo, dando uma olhadinha na playlist do curso sobre Lucas, o Evangelho do Cuidado. Ele também está ali, o link está anexado, né, copiado para dentro do nosso blog e você pode acessar a hora que você quiser. Muito bem, gente. Baixe a apostila. Você que tem acompanhado a gente sabe que essa apostila está sendo construída lição após lição. A cada lição, uma versão nova da apostila. Então você pode baixar lá, porque já tem a versão da aula de hoje. Esse estudo de hoje já está é uma demonstração de que o estudo está chegando ao seu final. Mais 2 aulas e encerraremos o estudo do Evangelho de Lucas. Então, se você quiser, pode já baixar ou deixar para baixar daqui a 2 domingos, quando a apostila estará totalmente completa. Bom, para não termos mais demora, eu vou colocar aqui a nossa apresentação para que a gente possa acompanhar a aula de hoje. Lucas, o Evangelho do Cuidado. Nós estamos desejando uma espiritualidade do cuidado. Esse mesmo tema, por uma espiritualidade do cuidado, faz parte da série de mensagens que eu estou apresentando nas nossas celebrações da noite, das 18 horas. Você pode acessar também e acompanhar, se você quiser se inteirar mais sobre esse tema. Só que com uma diferença. As mensagens das celebrações das 18h30 de nossa igreja estão sendo colocadas no meu canal pessoal. Então dá uma olhadinha nas descrições aqui embaixo, procura o meu canal pessoal Irênio Chaves aqui no YouTube e assista a mensagem de domingo passado, que ela vai ter continuidade hoje às 18 horas. Então, nós estamos interessados em desenvolver uma experiência de fé, uma experiência de Deus que esteja relacionada com o cuidado divino para conosco. E eu convido você a essa jornada de reflexão sobre o cuidado na nossa vida pessoal, como cristãos, como pessoas, para que a gente possa também aprender um pouco a exercer
aquilo que Jesus pediu que nós fizéssemos. Muito bem, gente, a nossa aula de hoje tem a ver com cuidado e redenção. Essa expressão da redenção, eu tentei encontrar um outro termo que pudesse ajudar. Na verdade, o que nós vamos falar hoje é sobre o processo de entrega de Jesus para ele ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A obra da redenção, ela está centrada na crucificação de Jesus. E hoje vamos começar então a ver esse processo, essas etapas, o desenvolvimento da chegada de Jesus a Jerusalém até a sua prisão. Essa expressão ela vai estar no capítulo 22 do Evangelho de Lucas. Então, eu separei um versículo aqui para a gente meditar sobre essa ideia. Por que é importante, nos dias atuais, ainda nesse tempo, a gente pensar a respeito da crucificação de Jesus? O que ela tem a dizer para a gente nesses dias contemporâneos? É disso que vamos tratar na nossa aula de hoje. Jesus, ele disse assim para os seus discípulos: pois eu lhes digo, não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. Jesus estava celebrando a ceia do Senhor, o banquete de Páscoa, e ele escolhe dois elementos para poder dizer quem ele era, o que ele estava fazendo ali, a revelação de Deus, uma hermenêutica bastante profunda que Jesus faz utilizando o pão e o vinho. E aí ele diz, olha, essa aqui é a última vez que eu como o pão e o vinho com vocês. A próxima vez que eu comer com vocês, a gente vai estar junto na consumação do reino de Deus. Quando o reino for consumado, aí sim a gente vai ter um banquete daqueles especial. Olha, gente, isso é promessa, isso é graça, isso é dádiva, é para acender a esperança. Jesus, ele sabia que aquele evento que estava para acontecer, que era a sua crucificação, iria fazer os seus discípulos sofrerem. Ia ser uma tragédia mesmo, mas ele está dizendo, olha, segura a onda, se tranquilizem, renovem as forças, a esperança, porque a gente vai se encontrar de novo lá no reino de Deus. Amém? É disso que Jesus quer falar com a gente. Ele está preparando o ambiente com os seus discípulos de que ele iria sofrer. E essa preparação, meus irmãos, minhas irmãs, inclui a gente. A gente também precisa se preparar para esse grande dia, quando nos encontraremos com Jesus no reino de Deus consumado. O nosso estudo de hoje está baseado no capítulo 22 de Lucas. Vamos seguir do verso 1 até o verso 71, que é o último verso desse livro, o Evangelho de Lucas. Bom, esse capítulo, ele registra os eventos finais na vida de Jesus. Tudo que desencadeou no processo que o levou à crucificação. Então, o texto vai estar recheado de fatos que marcavam todas essas coisas que Jesus teve que enfrentar. Jesus enfrentou traição, mas Jesus também foi manso, foi humilde e ele se deu. Essa é a grande lição do capítulo 22 de Lucas, de que apesar de toda a traição que ele sofreu, ele não abriu mão de ser quem ele era. Grande lição que temos a aprender nesta aula de hoje. Então, gente, vamos ver o seguinte. O ambiente de Jerusalém estava tomado por uma festa judaica muito importante, que era a festa da Páscoa. A Páscoa é a celebração mais importante do calendário judaico. Eu já desenvolvi uma série de mensagens sobre as festas judaicas,
Aliás, eu até já preparei esse material, quero colocar à disposição dos irmãos e irmãs em um pequeno e-book para leitura rápida, para a gente entender essa maneira de ver a vida através dos atos celebrativos. Ver a vida como uma oportunidade para a gente celebrar, para a gente agradecer. E esse era um dos motivos pelos quais Jerusalém estava fervilhando de gente. Havia muita gente visitando Jerusalém por causa das comemorações da Páscoa judaica. Muita gente chegando, muita gente ali, a cidade estava cheia e era um ambiente de festa. Lucas ele começa exatamente dizendo isso. Estava se aproximando a festa dos pães sem fermento, chamada Páscoa. Páscoa quer dizer passagem, lembra a retirada do povo hebreu do Egito, ali naquele momento em que Deus estava preparando o seu povo para sair do Egito. Ele então ordena que se celebre uma cerimônia, que haja um banquete, que era um cordeiro assado entre as famílias. E aquela cerimônia, não é, seria a última na região do Egito. Dali eles teriam que sair, levando tudo que tivessem, levando o bolo, inclusive o pão, ainda fermentando, para que eles pudessem sair do Egito apressadamente. Então a festa, ela lembra essa luta, esse momento tenso da história dos hebreus para que eles se tornassem a nação que eles queriam se tornar. E aquela festa, então, era muito importante porque Jerusalém estava debaixo do jugo romano, do domínio romano. Então era uma festa muito importante, porque o povo ia até lá para poder lembrar essa característica das promessas divinas. Esses relatos fazem parte de um conjunto maior, que é aquilo que nós conhecemos como Livro da Paixão. Geralmente, na teologia, as histórias sobre a crucificação de Jesus e a ressurreição são vistos como um conjunto harmônico que está presente nos 4 evangelhos. Os 4 evangelhos dão a esse fato uma dimensão bastante importante, tanto que todos eles descrevem a mesma sequência dos fatos. E Lucas ele vai fazer isso de uma forma histórica, de uma forma trabalhada. Ele é bastante criterioso nos aspectos culturais da fé judaica. E todos eles apresentam essa marca distintiva da paixão de Jesus, que é o seu desfecho trágico, que é a maneira como Jesus conclui a sua missão no mundo, na cruz do Calvário. É na cruz que Jesus completa a sua missão. Então, esses eventos registrados no capítulo 22 vão encaminhar todas as coisas para aquilo que vamos encontrar no capítulo seguinte, que é a história da crucificação de Jesus. Há uma série de registros que são feitos pela tradição religiosa cristã, principalmente católica. São os eventos chamados da Via Sacra, ou também chamado de Via Dolorosa, ou também chamado de Via Crucis. Geralmente, a Via Crucis está mais ligada aos processos de julgamento, prisão, julgamento e condenação de Jesus com a consequente crucificação. Mas Lucas ele vem mais um pouco antes, quando ele começa a falar de todo o processo, quando ele já vai ser traído, quando ele vai ainda celebrar a comunhão com os seus discípulos, quando ele vai discutir ainda com os fariseus,
quando ele ainda vai tratar de aspectos de liderança do grupo de discípulos. Então, esses eventos, de acordo com Lucas, eles também são importantes. E a gente pode afirmar que eles também fazem parte da Via Crucis, da Via Dolorosa. É o processo de elaboração, de preparação para que o estava por vir. Eu anotei algumas etapas importantes dessa preparação, que eu vou entender aqui como etapas iniciais da paixão de Jesus. Como que Jesus foi preparando esse passo a passo o ambiente para que durante a sua crucificação ficasse evidente que ali ele estava executando, ele estava sendo, não ele fazendo, mas ele se submetendo a um processo histórico de realização da graça divina. A salvação da humanidade estava ali acontecendo naquele momento, naquele instante da história. E Lucas ele faz isso com uma maneira assim muito habilidosa, muito profunda, e é o que nós vamos encontrar aqui. A primeira etapa nós vamos chamar de traição. A história começa com um ato de traição. Lucas começa seus relatos da paixão, nesse capítulo, com a conspiração contra Jesus. E ele vai encerrar o capítulo dizendo que aquela conspiração deu certo, ele foi preso. Então, tudo começa com a trama, com uma certa articulação para que Jesus fosse detido. Há duas opiniões bastante curiosas. Eu não coloquei no texto, mas eu acho que vale a pena a gente ressaltar. São duas posições teológicas muito interessantes. Houve uma traição, de fato? Houve. Em primeiro lugar, sim, houve uma traição. Mas houve algo que fazia parte de um processo histórico. Jesus sabia que ele ia ser traído. E então ele deixa acontecer, ele vai até estimular para que isso aconteça, porque era necessário que alguma coisa acontecesse para que Jesus fosse sacrificado da maneira como ele foi sacrificado. Não foi um acidente, não foi um julgamento somente. Eu ouço muitas pessoas falarem que Jesus foi torturado como um preso político. Não, não foi só isso. Claro que teve o motivo político, o motivo religioso, teve o motivo da lei judaica, mas, acima de tudo, teve o motivo humano, da história humana. Alguém que viveu como Jesus viveu não poderia morrer de outro modo a não ser torturado da maneira como foi, cruelmente. É doloroso, mas é doloroso porque fomos nós, seres humanos, que nos tornamos capazes de aniquilar Jesus, o enviado de Deus. E isso aconteceria em qualquer época, em qualquer circunstância, com qualquer povo. Jesus, ele veio ao mundo para que pudesse confrontar as pessoas. E nós não aceitamos, o ser humano não aceitou essa mensagem de vida, de amor, tanto que ainda o rejeita, ainda não aceita a sua vinda gloriosa, o seu ministério glorioso. Esse é o primeiro aspecto, o aspecto humano. Mas há um outro aspecto que é muito interessante a gente ver, tem até no livro de um autor judeu chamado Oz, que ele questiona, Judas traiu Jesus? É bem provável que Judas soubesse dessa trama. E ele, no seu interior, no seu sentimento, ele se inquietou. Gente, alguma coisa tem que acontecer. Se ele veio para morrer, então ele vai morrer. E parece que Judas estava imbuído de uma
tarefa que ele achava que era dele, de apressar as coisas, de fazer as coisas acontecerem. E esse é o maior drama que Judas enfrentou, que ele queria ser um agente fazendo aquilo que era para Deus fazer, aquilo que era para outros fazerem. E é interessante que Lucas fala uma coisa muito curiosa, que Judas foi tomado de um sentimento de maldade ao querer fazer aquilo que outros deveriam fazer. Bom, são só elucubrações teológicas aqui, para você entender que a discussão é longa. Nós vamos seguir o critério da tradição da análise evangélica, que é entender como uma traição mesmo, porque houve uma traição de fato. Houve uma traição de fato. Os líderes religiosos, eles estavam procurando um modo para matar Jesus. Já havia esse ambiente preparado. E eles tinham medo de que um líder fosse morto. Um líder que trazia esperança, um líder que trazia solução para os problemas emergentes, como doença, fome. Enfim, Jesus ele não poderia morrer de qualquer maneira. Ele não era um traidor da população, ele era um servo, ele se destacava na multidão. E aí Lucas diz que Satanás entrou em Judas. Por que Judas foi querer fazer isso? Porque Satanás entrou em Judas. Essa é uma forma de expressar a traição. Traiu por quê? Porque ele é um traidor de fato? Porque ele é mau por natureza? Não, é porque Satanás influenciou sua maneira de pensar. Satanás fez com que ele confundisse tudo, para que ele fosse um agente dessa maldade. Aliás, tem um teólogo muito importante que fala sobre a questão do sacrifício, que diz que o ato de Jesus ser crucificado, ser morto na cruz, foi uma trama diabólica para que aniquilasse a obra salvadora. Satanás, ele achava que fazendo com que Jesus morresse, era como se Deus morresse, era como se Deus estivesse ali sendo aniquilado. E de fato, porque se ele era o Deus conosco, se ele era o Deus encarnado, esse Deus encarnado, morrendo a morte humana, também vivenciaria, experimentaria a sua própria morte. Mas foi exatamente nesta trama sórdida de matar alguém, que tinha um plano redentor tão maravilhoso, é que se deu a graça e o amor de Deus. Satanás é quem foi ludibriado, porque quando ele achava que estava matando Deus, é exatamente quando Deus estava realizando o propósito salvador de toda a humanidade. E essa expressão, então, Satanás entrou em Judas, lembra esse aspecto, que é exatamente uma trama, é uma conspiração, foi um ardil para poder desviar Jesus de sua função. Essa é a ação diabólica. E talvez tenha usado a mente de Judas Iscariotes, porque ele devia estar preocupado. Gente, ele está dizendo que vai morrer. Quando é que vai ser isso? Como é que isso vai acontecer? A gente está protegendo ele, a gente está cuidando de tudo, a gente está sempre junto. Ele jamais poderá ser morto sem que alguém morra também. E aí Satanás move esse discípulo. Ele era um discípulo. Judas Iscariotes era um escolhido de Jesus. Ele fazia parte do corpo de discípulos. Ele aprendeu a amar, ele aprendeu a perdoar, ele aprendeu a andar com Jesus e ele ainda assim foi capaz de fazer isso. Não se engane, meu irmão, minha irmã. O fato de você pertencer a uma religião cristã, fazer parte da igreja, não isenta ninguém, nem a você, nem a ninguém, de praticar uma maldade por engano,
por uma mentalidade equivocada, por achar que pode fazer com as suas mãos aquilo que é de Deus fazer, de achar que pode mudar as coisas do seu jeito. E não. A gente precisa aprender a confiar que a história está no controle de Deus e é Ele quem vai fazer acontecer as coisas. Judas Iscariotes, então, o que ele faz? Ele procura os líderes religiosos para propor um ardil, para prender Jesus, não para matar. Talvez ele dissesse, não, é uma intenção boa, eu vou levar, então, em vez de ele morrer, ele vai ser preso. E ele foi tentar fazer isso. Ele procura, faz uma trama com os líderes, explica direitinho o plano. O plano foi bem acolhido pelos líderes judeus, pelos sacerdotes, pelos doutores da lei. Já parece que é bom mesmo. Vamos lá prender o sujeito e isso vai terminar com o nosso problema. Então, eles prometeram, se o plano der certo, você vai ter uma recompensa. Uma recompensa. Essa trama é uma das histórias mais sórdidas da história da humanidade, viu, gente? Das grandes histórias de traição da humanidade está essa aí de Judas Iscariotes. Lucas registra que a promessa de recompensa agradou a Judas, que esperava uma oportunidade para consumar a sua conspiração. Então ele preparou todas as coisas para que Jesus fosse preso, não para que ele fosse crucificado. Ele não imaginava do que viria para frente. Ninguém seria capaz de imaginar a que ponto a maldade humana chegaria. Judas, então, imaginava que Jesus seria preso. Lucas registra, então, que a promessa de recompensa agradou a Judas. Ele era um tesoureiro do grupo. Era ele que cuidava do dinheiro. Então, ele sabia quais eram as necessidades do corpo de discípulos. Ele talvez até fizesse as continhas e imaginasse que com alguma doação, com alguma oferta a mais, ele seria capaz de pagar uma indenização, uma recompensa lá, alguma taxa para poder livrar Jesus da prisão. Pode ser, eu estou aqui elocubrando, tá bom, meus irmãos? Estou aqui pensando em que seria possível para que Judas, que era um seguidor de Jesus, aceitasse dinheiro para poder fazer tal coisa. Talvez ele imaginasse que o dinheiro iria ajudar projetos futuros até do corpo de discípulos. Eu não faço ideia. A gente não faz ideia do porquê que Judas aceitou receber dinheiro em troca de uma traição. A cabeça dele estava totalmente virada, ele estava totalmente confuso, ele estava equivocado, que é isso que é a ordem da maldade. A ordem da maldade, ela faz com que a gente tome decisões equivocadas. E até, às vezes, a gente consciente disso, fazendo os cálculos e tal, e a gente começa a tomar decisões erradas. Diz Lucas assim, ele consentiu, ele aceitou e ficou esperando uma oportunidade para lhes entregar Jesus quando a multidão não estivesse presente, porque a intenção não era matar, era prender. Então Judas se deixou corromper por uma ganância tola, mas ele se deixou corromper. Mesmo tendo andado com Jesus e aprendido com ele por tanto tempo, Judas permitiu que o mal exercesse influência sobre sua vida. Isso é triste, viu, gente? Não culpe Judas por isso. Mas veja nessa lição algo para a gente. Nós também podemos cair nas ciladas satânicas para poder fazer coisas equivocadas que desagradam a Deus e que até tentam interferir no projeto divino para uma igreja, para sua família, para sua vida pessoal, para a história de uma sociedade, de uma nação. Quanta gente tentando fazer coisas com as suas mãos
para poder interferir na história política, social, econômica de uma certa realidade, achando que está fazendo o certo e, na verdade, está tomado por um sentimento de egoísmo, por um equívoco, por uma ideologia ou até mesmo por uma ganância. O segundo tema que vamos encontrar nesse capítulo 22 é a celebração da Ceia do Senhor. Esse momento crucial na história de Jesus, que era a Páscoa. Então Jesus pede aos seus discípulos para que prepare o banquete de Páscoa. O banquete de Páscoa é um evento principal nas famílias, nos grupos da sociedade judaica. Todos os judeus até hoje continuam fazendo isso. Quando se reúnem na época de Páscoa, eles fazem uma refeição, chamada de refeição da Páscoa. E Lucas diz que então os discípulos queriam preparar a tal refeição da Páscoa, como era de costume. E Jesus então orienta: olha, vai lá na cidade, vai passar um homem carregando um pote de água e que levaria para casa onde havia uma ampla sala onde poderíamos nos reunir. Por que era um homem carregando um pote? Porque aquele homem que carregasse um pote, ele tinha uma mensagem para deixar. Porque carregar pote de água era uma tarefa feminina. Quem deveria carregar os potes de água? Lembra da história da mulher samaritana? É a mulher quem vai buscar a água para casa. Então, se tem um homem carregando um pote de água, é porque ele mora sozinho. E se ele mora sozinho, ele deve ter uma casa que precisa de atenção. Ele não vai ter com quem participar da ceia. Então, vai até ele, porque ele tem uma casa. E nessa casa nós vamos fazer um banquete. E foi melhor do que isso, porque eles encontraram um homem carregando um pote de água. E quando esse homem levou para a casa deles, levou os discípulos para casa, ele mostrou uma ampla sala onde poderia reunir os discípulos de Jesus. Durante o banquete, ao redor da mesa, então, tudo ali preparado, um banquete de Páscoa é algo significativo. Tinha vários alimentos, talvez o peixe, talvez o cordeiro assado, talvez frutas, sementes, grãos, ervas. Tinha muita coisa. E tinha também a bebida e o pão. Tinha todos esses elementos. Uma vez nós fizemos na nossa igreja uma celebração de Páscoa com esta repetição desse banquete, como se Jesus estivesse diante do banquete da época. E nós fizemos com direito a cordeiro assado e tudo. Não sei se você que está assistindo lembra disso, se já participou. Olha, mas foi uma bênção. Até porque quem fez o cordeiro fui eu e o tempero ficou maravilhoso, com bastante hortelã, com bastante ervas finas, foi delicioso. Todo mundo se esbaldou com aquele banquete. Mas o que me chama a atenção nesse banquete é que Jesus vê aquela mesa farta, porque era isso, a mesa ela tinha que ser regada de alguns ingredientes básicos. E ele olha apenas dois elementos, e esses dois elementos ele retira para dizer o quanto aquilo significava em relação à sua pessoa e à sua missão. Tanto ele quanto Messias prometido, quanto a esperança futura, a esperança escatológica, que aquele momento que ele estava fazendo ali com os discípulos representava. Jesus então declarou o seguinte: desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer, pois eu lhes digo, não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. Eu queria muito comer essa Páscoa com vocês. Ele participou de muitas. Havia o costume dos discípulos participarem do banquete de Páscoa juntos. Mas aquele momento era especial porque era o derradeiro. Era o sinal de que ele estava partindo. E ele precisava fazer isso antes de sofrer. Jesus então escolhe os dois elementos
servidos na mesa do banquete para falar de sua missão relacionada à obra redentora. O cálice de vinho e o pão ázimo, era o pão sem fermento. Ao tomar cada elemento, ele rendeu graças. Lucas usa a palavra eucaristesas, ou eucaristia, que vem de eucaristia, essa palavra que descreve a ceia do Senhor. A Bíblia chama a ceia do Senhor nos evangelhos de eucaristia, por causa disso, porque Jesus pega esses elementos e ele agradece e abençoa. Ação de graças é isso. Eucaristia é isso, agradecer e abençoar. Eu acho isso tão interessante, na teologia tem umas coisas muito legais para a gente. Quais são, então, os símbolos da ceia do Senhor? Em primeiro lugar, o pão. O pão é o símbolo da entrega pessoal de Jesus. Jesus disse, isso é o meu corpo, dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Jesus pega o pão e diz, isso aqui é como se fosse eu me entregando por vocês. E o segundo elemento é o vinho. O vinho é o símbolo do cumprimento da promessa de uma nova aliança salvadora. Jesus estava ali dizendo, olha, vamos brindar esta nova aliança. Vamos celebrar esse novo pacto que foi aqui agora selado com vocês. Porque a minha morte é a salvação de toda a humanidade. Este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Que simbologia forte! A simbologia da ceia do Senhor ou da Eucaristia, como você queira, é algo muito significativo para a fé cristã, porque lembra essas palavras de Jesus. Então, após servir os elementos consagrados, Jesus fez referência à importância de estar juntos, porque ali, naquele corpo, tinha alguém que ia trair, alguém que estava equivocado, alguém que tinha colocado a maldade no coração, mas isso não impedia a vida de comunhão das pessoas. Judas participou daquele banquete, Judas estava ali junto, então, embora a comunhão não fosse perfeita, aquele momento era expressivo para a vida do corpo de Cristo. Até mesmo o que consistia em um ato de traição serviu como uma forma de consumar o propósito redentor divino. Olha, Judas vai me trair. Ele não diz o nome do santo, né? Ele diz, olha, alguém aqui vai me trair, mas isso não vai impedir que o projeto de Deus se consuma, que o amor de Deus se realize. O Filho do Homem vai como foi determinado, mas ai daquele que o trai. Nada vai impedir que isso aconteça, traindo, não traindo. Eu vim para dar minha vida, eu vim para sofrer mesmo, eu vim para servir como um cordeiro pelo pecado do mundo, mas nada vai impedir que isso aconteça. Seja pela traição, mas se for pela traição, que seja. Mas ai de quem cometeu esse ato. Jesus não disse quem era o traidor. Por isso, os discípulos discutiram entre si sobre quem poderia cometer tal atitude. Quem pode fazer uma coisa dessa? Gente, 3 anos vivendo com Jesus, largamos tudo. Vivemos momentos difíceis e momentos felizes. Vimos a graça de Deus entre nós. Quem seria capaz de fazer isso? E aí, essa discussão gera para outra discussão. Gente, se qualquer um de nós aqui pode trair, quem somos nós? Quem é capaz de ser um modelo para a gente? Quem é o principal? Quem aqui é bom o suficiente para ser o exemplo? É a discussão que deveria acontecer na igreja. A igreja é essa comunidade de discípulos e discípulas de Jesus que vivem nos dias de hoje. E pessoas podem trair, pessoas podem cometer erros,
Pessoas podem vacilar, podem estar erradas, podem estar equivocadas. Se nesse corpo isso é possível, quem é o maior? Quem pode se arvorar como juiz do outro? Quem é o chefe? Quem é o cabeça de um grupo tão frágil como um corpo de Cristo? Essa era a questão que os discípulos discutiam. Poxa, se alguém vai trair, a gente está mal mesmo. Quem aqui é capaz de ser perfeito? Essa era a discussão dos discípulos. E Jesus, então, vai fazer um chamado, que é o chamado para servir. A comunhão é uma oportunidade de Deus nos chamar para uma vida de serviço. O critério de importância no reino de Deus não consiste na habilidade de cada um em fazer o bem, mas na capacidade de se colocar como servo do outro. E Jesus diz assim: mas vocês não serão assim. Pelo contrário, o maior entre vocês deverá ser como o mais jovem, e aquele que governa como o que serve. Amém, gente? Acho que a igreja é isso. A igreja não é para ser liderada por gente perfeita, gente que faz tudo certinho, gente com competência, com habilidades. É gente que serve, que coloca a sua vida para servir, que quer fazer o melhor pelo outro. É isso que é o serviço no corpo de Cristo. Jesus disse que ele mesmo se apresentava como alguém que serve. Mas eu estou entre vocês como quem serve, disse Jesus. Se Jesus fez isso, quem somos nós para fazermos diferente, acharmos que somos donos de igreja, acharmos que somos juízes da vida da alheia, achamos que podemos definir a moral e os costumes dos outros? Quem somos nós? Nós somos pessoas que foram chamadas para servir como Jesus serviu. Jesus enalteceu então os discípulos que permaneceram fiéis, afinal de contas, eles chegaram até ali. Em meio a muitas provações que enfrentaram, aquele corpo estava ali continuado, inclusive Judas Iscariotes. A vida no reino de Deus é designada para essas pessoas que são fiéis, mas também para essas pessoas que são fiéis há uma promessa de recompensa na vida futura. Eu lhes designo um reino de Jesus, assim como meu Pai o designou a mim, para que vocês possam comer e beber à minha mesa no meu reino e sentar-se em tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Essa é a igreja de Jesus. Jesus nos chama para tomar parte da sua missão salvadora, da sua missão redentora. Ele chama a gente a tomar parte desse movimento. Jesus também advertiu a Pedro: olha, Pedro, toma cuidado, porque Satanás quer peneirar a sua vida. Ele está colocando a sua vida na peneira. Toma cuidado, meu querido. Mas olha, tem o seguinte: eu fiz uma intercessão por você. Eu intercedi por você, Pedro, a fim de que você possa ficar firme e cuidar dos outros. Para que você quer ter uma vida de firmeza, meu irmão, minha irmã? Para que você quer ter uma vida espiritual forte? É para cuidar do outro. É isso que Jesus queria dizer para Pedro. Ele diz assim: mas eu orei por você, Pedro, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, o que é se converter? Quando você entender isso, Pedro, quando você abrir mão dessa presunção de ser perfeito, de ser o dono da verdade, de achar que manda em todo mundo, que você é modelo para tudo, quando você se converter, fortaleça a seus irmãos. Amém? Mensagem para a gente hoje, tá, gente? Apesar de Pedro garantir a sua fidelidade e companheirismo, Jesus alertou-se: olha, Pedro, você desculpe aí essa coisa que você está falando, que nunca vai me abandonar, que nunca vai fraquejar, que nunca vai fazer algo que desagrade.
pode ter certeza, porque hoje mesmo você vai me negar 3 vezes. Hoje mesmo. E Jesus aproveita aquele momento para pedir que seus discípulos estivessem preparados para os tempos difíceis que estavam para vir. Ao contrário do que pediu na ocasião em que os enviou para evangelizar, Jesus agora pede para que se preparem, inclusive tendo em vista a sua segurança pessoal. Jesus fala de espada, Jesus fala de armamento, para que os discípulos tivessem armas para se protegerem. Não é que Jesus fale, é os discípulos que estão preocupados. Mas então, tem que preparar, vai vir tempo difícil. Tem 2 espadas aqui, Jesus. Tá bom assim? Ah, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. É mais ou menos assim que Jesus fala, tá, gente? Eu lhes disse, mas agora, se vocês têm bolsa, levem-na e também a saca de viagem. E se não têm espada, vendam a sua capa e comprem uma. Que coisa, Jesus preocupado com a segurança dos seus discípulos, dizendo, olha, se prepara, porque vai ser um tempo difícil, muito difícil, se preparem. Logo em seguida, então, vem um 4º episódio dessa preparação, que é o tempo de oração de Jesus. Apesar dele saber do que estava acontecendo, Jesus não abriu mão da sua experiência de oração. O que fora profetizado sobre sua vinda estava ali se cumprindo naquele momento. Jesus não mudou em nenhum momento, apesar disso, sua prática de espiritualidade. E ele, então, vai ao Monte das Oliveiras para passar um tempo de oração com os seus discípulos. Leva a galera toda para lá e vamos orar. A sua oração naquele momento foi intensa. Era uma oração angustiante. Demonstrava uma profunda luta espiritual. Mas, apesar de toda a sua angústia, era angústia mesmo que ele estava vivendo. Alguns evangelhos dizem que ele estava em agonia. Agonia é luta interior, é isso, luta espiritual. Mas, apesar da sua agonia, ele demonstrou sua total submissão à vontade de Deus. Ele diz, Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Lucas registra, então, esse sentimento de angústia de Jesus de forma comovente. Ao mesmo tempo que entra em agonia, ao ponto de suar gotas de sangue, ele recebia o consolo por parte de um anjo. Estando angustiado, diz Lucas, ele orou ainda mais intensamente e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Embora Jesus estivesse enfrentando uma grande luta espiritual, seus discípulos não estavam na mesma sintonia. Eles estavam exaustos e por isso dormiam. Levantem-se e orem para que vocês não caiam em tentação. E aí então acontece a prisão. Jesus é preso. Ali, quando ele está orando, logo chega a comitiva de policiais, a horda judicial, para poder prender Jesus e Judas Iscariotes junto. Enquanto falava, uma multidão liderada por Judas Iscariotes veio para prender Jesus. O sinal para identificar Jesus era a saudação com um beijo. Isso diz 2 coisas para a gente. Primeiro, que Jesus não era fácil de ser identificado. Ele era um como os demais, ele era uma pessoa comum, uma pessoa do povo. E ele tinha o mesmo semblante, a mesma feição das pessoas comuns da época. Então era difícil identificar quem era Jesus. E aí então o beijo iria identificar quem era. A segunda coisa importante era o gesto de afetuosidade. Porque Judas ainda não estava consciente da maldade que estava fazendo contra Jesus.
Ele achava que estava fazendo uma coisa boa. Por incrível que pareça, é assim que eu penso, tá bom, gente? Ele achava que estava livrando Jesus da morte. Não, você vai para a cadeia, você não vai para a morte. E ele diz então, daquele gesto de carinho, só, estou cuidando de você, estou cuidando de você, Jesus. Eu estou fazendo com que a sua obra aconteça do meu jeito. Que absurdo, né? Então, naquele momento, houve uma tentativa de reação, inclusive uma reação violenta, com o uso de espadas. Acredito que houve ali, para poder acontecer o que aconteceu, de um soldado, né, do sumo sacerdote ter a sua orelha decepada. Olha, a briga foi feia, viu? A briga foi grande. Então, um deles feriu um dos soldados, um discípulo feriu um dos soldados, cortando-lhe a orelha. E aí Jesus, então, intervém, pede para parar aquela balbúrdia, aquela briga, aquela coisa horrível, que não cabe a discípulos de Jesus esse tipo de reação. E ele, então, demonstra sua autoridade, mas também a sua compaixão para com quem veio prendê-lo. Ele pediu para que seus discípulos não reagissem e ainda restaurou a orelha ferida do soldado. Em meio à traição, em meio à violência, Jesus expressa sua compaixão. Em sexto lugar, acontece aquilo que Jesus tinha prometido. Pedro nega Jesus. Quando Jesus foi preso, ele foi levado à casa do sumo sacerdote. Foi algo imediato. Dali foi para a casa do sumo sacerdote e Pedro foi acompanhando aquela prisão, aquela retirada de Jesus da convivência para dentro da casa do sumo sacerdote. E um grupo que foi também junto para ver o movimento se reuniu, acendeu uma fogueirinha e ele foi ali se esquentar um pouquinho. Nesse momento, uma criada, uma pessoa humilde, uma pessoa comum, uma pessoa simples, o reconheceu como um seguidor de Jesus. Isso poderia ser uma coisa boa. Não era para ter nenhuma ameaça. Você era um deles, não era? E Pedro nega. Logo em seguida, um homem o reconheceu, mas Pedro também negou. E depois foi reconhecido por mais um, mas ele negou mais uma vez, 3 vezes. Quando ele negou pela terceira vez, no mesmo instante, o galo cantou. E Pedro lembrou a profecia de Jesus. Diz Lucas que Pedro ficou amargurado. A prisão de Jesus não foi fácil. Ele sofreu toda sorte de humilhação. A prisão foi algo assim que mexeu com os ódios das pessoas. As pessoas demonstraram o quanto tinham ali naquele momento sentimentos de revolta, problemas pessoais, descarregaram tudo na pessoa de Jesus. Os soldados que mantinham Jesus preso escarneciam dele e o humilhavam. E no dia seguinte à prisão, Jesus então é levado ao Sinédrio, que era o local, tipo um parlamento, tipo um tribunal dos judeus, para receber a sua ordem de prisão, tipificar o crime que ele tinha cometido, enquadrá-lo numa lei judaica. Jesus foi levado ao Sinédrio para ser formalmente enquadrado em um crime de morte, que era exatamente isso que eles queriam. O crime de morte era o crime de blasfêmia, que a lei romana permitia que fosse executada sumariamente pelas leis locais. E então só seria possível se houvesse uma blasfêmia de tamanha afronta. E então o que os judeus queriam era acusá-lo de uma blasfêmia para que ele fosse condenado à morte. No Sinédrio, os sacerdotes e mestres da lei
o acusavam, então, desse ato criminoso, blasfêmia, por dizer que ele era o Cristo, o Messias prometido, mas também por se apresentar como o Filho de Deus, que era a blasfêmia maior. Apresentar-se como Messias, muitos outros se apresentaram, alguns foram presos, mas dizer que ele era o Filho de Deus, essa era a grande afronta. Mas o fato é que qualquer coisa que Jesus viesse a dizer seria motivo para que o condenassem. Os judeus disseram: por que precisamos de mais testemunhas? Acabamos de ouvir dos próprios lábios dele. Eles tinham a prova de que Jesus cometeu blasfêmia. E pela lei judaica, quem cometesse a lei judaica, não era a lei de Moisés lá, não. Era a lei dos judeus, o Talmud. Pela lei judaica, ele deveria ser sentenciado à morte. Imediatamente, de forma sumária. Ele já tinha, então, ele foi acusado formalmente. Dali, ele iria para o julgamento. E isso é para a nossa aula do domingo que vem, quando a gente vai ver todo o processo de julgamento, crucificação e morte de Jesus. Bem, gente, para encerrar a nossa lição de hoje, eu queria deixar uma ideia sobre essa lição que Jesus nos dá nos preparativos para a sua morte, desde a traição até a prisão. A paixão de Jesus oferece uma série de lições sobre humildade, fidelidade e serviço. Jesus, mesmo traído e humilhado, não deixou de exercer o cuidado com os que estavam à sua volta. Sua dedicação com o cuidado estava relacionado com a sua vida de oração. Para ele ter forças para cumprir sua missão, ele precisou orar intensamente. Por isso ele disse para os seus discípulos: levantem-se e orem para que vocês não caiam em tentação. Isso é para nós hoje, viu, meu irmão, minha irmã? A gente pode ser tentado a agir da nossa forma, fazer do nosso jeito, mas para que isso não aconteça, a gente precisa estar ligado com Deus numa vida de oração. Amém? Deus abençoe essa lição para nós neste dia de hoje. Feche os olhos, fale com Deus, vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por esta palavra, pela lição do Teu Filho Jesus no caminho para a cruz. Muito obrigado pela sua dedicação, pela sua fidelidade, pela sua compaixão, pelo senso de serviço e de missão que seu Filho demonstrou quando aqui viveu. Muito obrigado, Senhor, porque o seu ato foi aquilo que proporcionou a grandiosa salvação que todos nós precisamos. Dá-nos a tua bênção nesta manhã, no nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão, minha irmã. Estamos chegando ao final da nossa aula de hoje. Só para lembrar, temos mais 2 aulas no curso do Evangelho de Lucas. Próximo domingo e no último domingo de janeiro, encerraremos todo esse processo de aprendizado do Evangelho de Lucas. O maior estudo bíblico que nós já fizemos no nosso programa de estudo bíblico à distância. A apostila ficará disponível para vocês sempre que precisarem, como também a playlist com os vídeos gravados. Que Deus o abençoe, Deus abençoe. Logo mais à noite no meu canal, assista a mensagem, a segunda mensagem da série Por uma Espiritualidade do Cuidado. Essa série complementa muito bem aquilo que nós estamos descobrindo aqui no Evangelho de Lucas. Vem com a gente, vamos meditar na palavra de Deus, deixar o Espírito de Deus falar ao nosso coração. Deus o abençoe, Deus abençoe. Um domingo de paz
na presença do Senhor.